irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 29 de janeiro, estamos na quarta semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: Então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram um endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Amados irmãos, queridas irmãs, nós acabamos de escutar esse episódio de um exorcismo prodigioso. Nós percebemos que nosso Senhor aqui encontra um homem que vivia num estado deplorável. Vivia em meio a um cemitério, a túmulos, e a legião, os espíritos que o atormentavam, o faziam viver mesmo num estado de morte. Está em túmulo, se feria. Aquele homem, apesar de biologicamente ainda ter vida, mas ele vivia sob a sombra da morte. E esse exorcismo que o Senhor faz, essa expulsão desses espíritos malignos, devolve a vida, o juízo. Aquele homem recebe de volta a sua dignidade de ser humano e também de um filho amado de Deus. Por outro lado, nós percebemos como aquela cidade, o povo daquela cidade, reage a partir desse sinal prodigioso de nosso Senhor. E nós vemos uma grande contradição. Jesus expulsa o mal e aquele povo expulsa Jesus. Queridos irmãos, esta é a grande contradição da natureza humana. Muitas das vezes, não compreender e resistir
aos desígnios de Deus. Porque, na verdade, aquele povo não estava preocupado com aquele homem que vivia num estado de morte, mas eles ficaram muito mais preocupados em não perder mais nada, porque eles tinham perdido uma manada de porcos. Aqui nós percebemos que a grande resistência daquele povo a respeito de Jesus está no egoísmo. Eles não foram capazes de se alegrar com a bênção, com a libertação daquele homem e ficaram mais presos a uma manada de porcos que tinha se perdido. Nós não podemos esquecer que para o povo judaico o animal, o porco, ele é um símbolo de um animal maldito. É só nos lembrarmos da parábola do filho pródigo, que aquele filho chega num estado também deplorável que nem a comida do animal maldito ele tinha. Ou seja, queridos irmãos, amadas irmãs, por um lado aqui nós temos uma grande intervenção de Deus, uma Páscoa. Deus tira da morte e devolve a vida. Por outro lado, nós vemos a incompreensão raiz do egoísmo que faz nos insensíveis aos prodígios e às maravilhas de Deus. Hoje eu e você, através dessa palavra, somos chamados a refletir como eu e você estamos acolhendo e se de fato nós estamos vencendo o nosso egoísmo e reconhecendo as intervenções prodigiosas de Deus no nosso dia a dia. Como viver isso? É só escutar essa palavra que Jesus disse para aquele homem. Vai para a tua família e anuncia o que a misericórdia de Deus fez em ti. Que eu e você também possamos tomar posse dessa palavra, que colhendo a graça de Deus, mesmo abraçando com generosidade as maravilhas do Senhor, possamos anunciá-la com a nossa vida e com o nosso testemunho. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.